Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Paciente 45. E antes de ir logo ao ponto e apresentar para vocês quem é o nosso convidado super especial, eu vou fazer uma pequena e super objetiva apresentação a respeito do nosso projeto, que inclui receber especialistas renomados, reconhecidos e experientes em seus nichos para apresentar para vocês um pouco mais a respeito da pessoa e do ser humano por trás desses mega profissionais. Eu vou ser a sortuda e super feliz, vou apresentar para vocês eles. Eu sou a Japa Mantovani, para quem ainda não me conhece, está me conhecendo aqui através do Spotify ou do YouTube. Lá no Instagram vocês me encontram sob esse mesmo codinome para reterem um pouco mais de informação e conhecerem um pouco mais por trás da streamer que está aqui para conversar com vocês hoje. Aliás, hoje é o nosso primeiro podcast e para ele eu escolhi um profissional super especial. Fiquei muito feliz que você recebeu o nosso convite de braços abertos. Esse profissional me atendeu, fez de mim uma pessoa muito mais bonita e também muito mais feliz. Eu gostei muito desde o primeiro atendimento, desde o primeiro contato. Ele ganhou a minha admiração de uma maneira muito feliz e muito profunda. Por isso, quando esse projeto me veio à mente, ele foi um dos primeiros nomes, uma das primeiras pessoas que eu pensei em convidar. E agora vocês vão conhecer ele um pouco mais, assim como eu tive a alegria de conhecer também. Apresento para vocês o Dr. Ricardo Hubner. Oi, Ricardo. Oi, Japa, tudo bem? Nossa, muito obrigado pelo convite. É muito legal, é satisfação imensa estar aqui contigo. E com certeza a gente vai ter um papo bom, né? Que a gente já se conhece bastante, a gente já tem uma intimidade legal de conversa, de consultório. E espero que esse teu projeto vá muito pra frente, porque muito legal a ideia. Gente, o estúdio é fenomenal. Obrigada. É um lugar muito gostoso de estar, então vamos conversar bem legal. Pessoal, eu vou contar para vocês um pouquinho a respeito do Ricardo para fazer uma introdução. O Ricardo é médico, ele mora aqui em Cascavel e ele é especialista em otorrinolaringologia. É isso mesmo? Falei certo? Isso mesmo, né? Que nome comprido, né? E hoje nós estamos aqui praticamente na rinoplastia, né? Essa foi minha especialidade, né? Tá toda ela por trás, no embasamento, e a rinoplastia ela é uma parte da otorrinolaringologia, e com certeza é a minha dedicação hoje praticamente exclusiva. Eu faço uma pergunta padrão para os outros convidados também, que é assim, como você escolheu a profissão e depois como você escolheu a especialidade? Porque, gente, a gente sabe que principalmente a faculdade de medicina, ela conta como 2 graduações, né? Você tem ali toda a base da medicina e depois a especialização e tudo mais. É um caminho muito longo a ser percorrido. E chega no meio do caminho, você tem que tomar essa decisão. Tem várias pessoas que, inclusive, ao longo da carreira, acabam passando por 2 especializações, né? Começam com uma, se apaixonam por outra e mudam. Você tem mais ou menos 2, né? Porque é um universo tão grande nisso e você escolheu uma parcela bem pequena da especialidade. É bem isso. A medicina, eu não sei aquele momento que eu falei, é isso que eu quero pra mim. É aquilo que já veio desde pequenininho, meus pais falavam que eu já gostava muito. Eu acho que era muito contato com o médico, eu era uma criancinha, às vezes meio doentinha, sabe? Problemas de ouvido, nariz e garganta. Eu tive muito quando pequeno. E eu acho que isso tem, né, influência. Você acaba se direcionando com quem você teve mais contato. E eu fui muito em otorrino quando era pequeno, muito mesmo, assim, né? A gente fazia viagens, nós somos de uma cidade pequena aqui, ia para Curitiba para ser atendido por um otorrinolaringologista. E eu acho que na época eu me encantei muito por essa parte médica do atendimento. Eu era muito bem atendido e achava aquilo lá muito interessante e me ajudava, né? E eu acho que isso foi crescendo ao longo do tempo. Segundo grau só fortaleceu, não gerava muita dúvida. O único momento que eu tive dúvida é quando você dá aquela pequena duvidada se eu passaria na prova. E aí meus pais foram fundamentais, assim, em falar, você consegue, vai atrás, então, assim, eu me dediquei para passar, que é um tempo, é um peso, né? Claro. O pessoal sabe isso muito bem. E eu me formei aqui, na UniOeste, né? Quando eu passei em medicina, você vai caminhando com contato com todas as especialidades, mas tudo de modo superficial. Você não tem um modo de falar, nossa, isso aqui é intenso. As básicas são intensas. As especialidades básicas são ginecologia, clínica médica, cirurgia geral e pediatria. E dentro dela tem as subespecialidades. E a otorrino nossa aqui era boa, mas não intensa. Então o meu contato foi pequeno. E eu fiquei com muita dúvida até o final, né? Então, assim, quando eu estava prestando as provas,
que é uma prova já um pouquinho mais difícil ainda do que para entrar na faculdade, porque a gente pega um público muito selecionado e esse público tá ali concorrendo comigo, né? E aí eu comecei a buscar qual especialidade me identificava também com o estilo de vida. E isso é uma coisa que eu vejo muito, assim, alunos, eles não sabem como escolher. Eu falo assim, vai atrás do estilo de vida de cada profissional. É importante, porque ele tem que ser compatível com o que você é como pessoa, né? Claro. Tem especialidades que a pessoa vive no hospital, né? Ela está o tempo inteiro. E tem gente que adora isso. Isso já não é para mim, né? Mas eu acabei, assim, tentando algumas especialidades. Eu tentei para neurocirurgia, eu tentei para cirurgia geral, porque eu gostava muito da técnica de cirurgia, e para otorrino. E a otorrino era uma das mais concorridas também. Então eu ficava receoso em não entrar, mas eu fui passei em neurocirurgia, passei em cirurgia geral, e as últimas provas eram de otorrino. E eu já tinha passado nas outras, e eu fiquei assim, não, mas não é. E aí foi legal, que daí vai desenvolvendo, né, é isso que eu quero pra mim. Eu abandonei aquelas outras provas, arriscando, ainda vai que eu não passo de otorrino, mas eu passei, e eu acho que escolhi muito certo, assim, combina muito comigo, e ainda depois na evolução para subespecialidade, eu acho que hoje eu não consigo imaginar caminho diferente. Se encontrou seu lugar no mundo. Encontrei, nossa, é o que eu amo fazer mesmo. É exatamente isso, algumas pessoas passam uma vida procurando, eu acredito que é uma mistura de boas escolhas e de sorte também, você se encontrar e falar, nossa, eu estou onde Deus me determinou para estar, é aqui que eu tinha que estar fazendo, essa é a minha maneira de mudar o mundo. Isso, que legal. E tem uma coisa que você falou ali a respeito da prova da residência. O pessoal acha que uma das provas mais difíceis pelas quais vocês passam é a prova para entrar, né, na faculdade, a prova do vestibular, porque é muito concorrido. Mas a da residência, além de você concorrer com um público super selecionado, que já está muito embasado, muito treinado, uma galera que tem um nível de estudo muito avançado, você também concorre com pessoas de outras faculdades, de outros lugares, assim, que a pessoa já está há 10 anos pensando que ela vai fazer aquela especialidade, se preparando para aquela prova de residência, e né? são poucas vagas. Pouquíssimas, poucas sim. vagas. Existe uma carência, não tem né? vaga para todo mundo, sabe? Você seria um excelente preceptor, sabia? Será? Uma coisa para se imaginar. Eu fui convidado algumas vezes. Eu acho muito legal mesmo, assim, é uma área boa de dedicação que eu acho que ainda para o futuro vai ser uma ideia, né? Eu não sei se remunera tão bem quanto a clínica, mas com certeza dá um sentido muito diferente para a profissão, né? Eu acho que ele está mais pro sentido mesmo, né? A remuneração, lógico que se você está num consultório de um alto padrão de atendimento, ele tem uma alta performance no rendimento. Mas eu acho que chega um momento que não vai ser só o dinheiro, né? E você tem essa necessidade de contribuir e expor para o mundo o que você aprendeu, a sua experiência, né? E é legal pôr isso em prática, com certeza. Você tem algum preceptor que te marcou, assim, na residência do otorrino, que você lembra, que você fala, nossa, quando eu vi essa pessoa trabalhando, me tomei como um espelho, como uma referência, ou a galera chama isso também de modelagem, né? Na performance, na carreira. Eu fiz uma residência em que a equipe já era muito conhecida por realizar rinoplastia. Então, eu já fiz uma residência muito focada na rinoplastia e veio com um nome forte, que era do José Vitor Manilha, de uma família, que é a família Manilha, que eles são grandes cirurgiões, um era americano, e essa sequência foi muito boa com eles, e eles me potencializaram, me apresentaram pessoas muito boas na rinoplastia associado. Então, eles trouxeram outros nomes de outras cidades, então a gente tinha muito contato com a equipe do patrocínio, que era muito próximo a uma cidade que estava ali de nós, e alguns outros profissionais de São Paulo. Então, a gente teve contato muito intenso. Depois, na nossa subespecialização, quando você já se formou e você está buscando mais aperfeiçoamento, aí eu tive contato com grandes nomes mesmo, eu tive contato com o Dr. Turiumi, quando eu tive a oportunidade de ver ele operando, tive a oportunidade de secar cadáver, que é quando você faz um treinamento mais específico, com mão na mão, pegando, né, o hands-on, né, como é dito. Então, assim, tive contato com os nomes legais, sim, foi bem bom para minha profissão, teve um impacto forte no meu treinamento. Que legal. Tem algumas pessoas que contam também, vários profissionais, acho que em todos os ramos. Quem está nos ouvindo, nos assistindo aí, vai lembrar, quando fizer essa pergunta, vai vir à mente, é inevitável. Existe sempre um momento na carreira, durante o nosso trabalho, em que você passa por uma experiência
existem vários tipos de experiências, né? As boas, as médias, as ruins, que também fazem parte da vida, da carreira, mas existem as que são transcendentais. Que sejam boas, sejam ruins, elas adicionam um sentido e você depende, dentro daquele atendimento, ou depois que passa um tempo, você olha para trás e você fala, achei. Esse era o momento. Que parece que você recebe uma graça, um toque, assim, que toca seu coração e fala, isso me mudou minha carreira, estou mudando a vida de alguém, ou estou transformando o mundo com o meu trabalho, com o meu talento. Você já sentiu isso? Já tem alguns... Existem pessoas que, conforme muitos anos de prática, também tem vários, né? Sim, momentos. são vários. Nossa, tem vários momentos. Tem um momento que me marcou, porque ele foi muito emocionante, para bom e para ruim. Né? Então, ali eu percebi que, você vai entender isso no final, que a gente precisava sempre adquirir e ter o maior conhecimento possível para preparar um paciente para o que ele vai viver. Teve uma menina que nós fizemos cirurgia ainda na época de treinamento, que foi uma cirurgia fantástica. A menina ficou maravilhosa, com um nariz fantástico. E quando nós retiramos o curativo dela com uma semana, essa paciente sentiu assim uma emoção muito forte, entrou em choro e desespero, achando que aquilo lá estava totalmente anormal, que não era para ela. Então ela ficou assustada com o resultado. Porém, era muito positivo, só que é como se ela não se visse mais naquele momento, né? E aquele choro marcou porque era uma cirurgia que qualquer pessoa que visse ela ia falar, é um dos resultados mais fantásticos que a gente teve naquela época, e só que ao mesmo tempo ela ficou totalmente assustada, impactada, teve que ter ajuda de psicólogo e tal. E assim, dentro de 2 dias ela voltou pedindo desculpa da reação dela e falando assim, nossa, é que ela não soube lidar com tamanha transformação. Eu acho que hoje em dia está tão em voga a rinoplastia que o pessoal está mais preparado, vê muito resultado. Mas na época não tinha. Também não tinha conhecem os limites, né? Das tinha... possibilidades, né? Isso. Então, ela mostrou assim, que você tem que saber preparar o paciente. Então, te exige também mentalmente, assim, lidar com o que essa pessoa tá... Por que para ela isso impactou tanto? Por que isso fez dela ter uma emoção tão grande de ficar assustada? E me gerou um impacto, assim, porque aquele choro deu medo. E aí, ela não gostou? Ela gostou? O que Imagina o choque, fiz o meu melhor, tô extasiada com o resultado e para outra pessoa não foi bom. É um choque, né? Mas daí, aquele momento de retorno foi muito mais emocionante, porque daí você acalma e fala, tá, ela só não estava preparada para receber aquilo. E isso me fez, assim, que é o que eu acho que é minha consulta, você, né, entende isso, que a gente, assim, prepare o máximo possível antes. Tenha o melhor desempenho no momento e esteja sempre disponível e presente para o depois. Se a gente fizer isso para o paciente, ele vai ter o melhor sempre e estar garantindo que a gente está lá com ele antes, no momento e depois. Isso é incrível, né? Eu passei por 2 experiências de atendimentos com eles que foram exatamente assim. O antes muito claro, muito transparente em relação a tudo. Porque eu acho que quando a pessoa está disposta... Vamos fazer uma analogia, né? Quando você compra uma super bolsa, você sabe que ela tem uma beleza, que ela tem uma grife por trás, que tem um preço, um valor agregado por trás também. E você sabe que depois, não é só porque ela é cara, que ela vai ser uma bolsa que todo mundo vai achar bonito. E que vai servir para todas as ocasiões. E que você pode molhar, bater, passar com o carro por cima e que ela não vai acontecer nada. Eu acho que tudo que a gente faz na vida, a gente tem que conhecer as características, os prós, os contras, os riscos, e que a gente também é autorresponsável junto, né? Isso. Por exemplo, cuidar no pós-operatório. Os seus cuidados serão esse. Você tem tantos dias para se recuperar. A gente vai fazer um nariz um pouco mais assim, um pouco mais assado, por esse motivo, por aquele motivo. Isso. Tudo às claras. Eu acho que o profissional, às vezes, quando é menos experiente, menos preparado também, ou às vezes menos responsável, ele tem medo de colocar tudo às claras e espantar o paciente. Isso. E eu percebo que com o Ricardo isso não acontece, porque você tem uma
paz, assim, uma tranquilidade de deixar, mesmo o risco, porque é difícil a gente falar do risco, né? Sim, Por exemplo, com eu te convido certeza. para fazer o podcast. Qual é o risco? Qual é o ônus? Dá aquele friozinho na barriga de você falar o risco, você falar o ônus, mas tem que ser responsável. Você tem que ter muito pulso firme para falar com transparência, assim, ó, o risco é esse, a chance é essa, existe um índice de X% de repetição, não comigo, Isso. mas uma média nacional. Sabe aquele cuidado? Eu acho que a verdade é o que mais transmite segurança, né? Eu ia E repetir isso realmente mesmo, isso é. é ser verdadeiro, né? Eu acho que é para tudo. Quando vai comprar um carro, né? Você vai lá, qual que é a característica daquele carro? Aquele carro é para você? É tão legal quando você vai, olha, isso aqui talvez o que você está procurando não é isso, por mais que pareça, ó, isso aqui tem esse defeito, essa característica, talvez você não vai gostar, você quer economia, você quer potência. Eu acho que esse vendedor vende muito mais fácil, né? Bem, você tem essa Para um experiência público, em né? loja, você tem que ter a verdade, expôs a verdade, você expôs o seu produto. No meu caso, o meu produto sou eu e o meu trabalho, né? Então, eu tenho que expor ele da melhor maneira, com tudo que é de bom e que é de ruim. E aí a gente vai chegar, com É certeza, uma no decisão em resultado comum mais... acordo, não uma Isso. ilusão, né? Tem algumas pessoas que tratam o paciente, eu percebo, que falam meio por cima para se eximirem da responsabilidade de não ter dito, né? É. Mas é totalmente diferente de ter transparência e clareza, assim, se deixar o paciente ciente de tudo, né? E existem alguns profissionais que tratam, levam assim como se fosse a ignorância é uma dádiva. Melhor não saber o quanto vai cortar, o quanto vai sair, o quanto não sei o quê. Sabe, a ignorância, para algumas pessoas, a Com ignorância é uma dádiva. certeza. Mas eu não sinto isso em você. Todos os atendimentos você consegue transmitir. Isso é uma grande qualidade. Ah, muito obrigado. A gente tá muito puxa-saco. Nossa, vamos parar com isso. Uma segurada, viu? Viu? E agora, falando a respeito ainda de profissionalismo, né, da carreira. Você não trabalha sozinho na clínica, né? Você tem os sócios. Não, eu tenho sócios. Eu montei a clínica, chama Otorrino Santé, tá? A clínica Otorrino Santé, ela é totalmente dedicada ao otorrino. Nós somos hoje em 4 médicos, uma fonoaudióloga, uma equipe grande, então em torno de 20 funcionários. E ela é toda dedicada a ter o melhor atendimento possível mesmo, tá? Em qualidade e nível de atendimento desde a recepção. E cada médico tem uma especialidade, então todo mundo é para um agregar ao outro. Nós temos então um médico super especialista em ouvido, a gente realizou o primeiro implante coclear na região, né, no oeste do Paraná. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Hoje nós temos inúmeros pacientes implantados, então toda essa parte de audição é muito bem realizada pelo Dr. Adriano. Nós temos o Dr. Lucas, que é um super especialista em sinusites, então ele faz toda a questão de cirurgias por vídeo para você não ter alterações externas no rosto, com um mínimo detalhe dentro do nariz. E a última médica, a doutora Cibele, ela tem um nível de atendimento muito grande, ela está fazendo todo o atendimento pediátrico na clínica, as novas consultas, e nós estamos com um padrão muito legal. E a questão de audiometria na clínica também é bem avançado. Nós temos uma cabine de audição, para quem entende isso, é uma cabine bem ampla, tem todos os equipamentos que existem para captação de todos os transtornos de audição, de equilíbrio, tontura, né? Tem tontura com otorrino também. E então, assim, é uma equipe famosa bem completa. E péssima labirintite, né? É labirintite, né? Então, é bem completo, assim, é uma equipe que me traz orgulho, assim, é gostoso que a gente escolheu a dedo, iniciei a equipe logo com o Adriano, daí já conseguimos trazer o Dr. Lucas e a doutora Cibele. São todos, assim, são ótimos profissionais e que não tem como falar nada a respeito do contrário. Eles são pessoas que estão bem alinhadas com o propósito da clínica e que esse é o principal, que é o bom atendimento. Eu já fui atendida pelo Adriano também. Né? Inclusive, eu acho que meu primeiro atendimento na clínica foi com o Adriano. Foi com o Eu fui fazer fortalecimento vocal, melhorar a minha voz com uma fonoaudióloga. E ela me encaminhou pro Adriano porque eu estava com faringite. E daí eu fui pro Adriano, ele falou, faz uma consulta aqui com o Dr. Ricardo e tal também. Sim. Daí eu fiz a consulta contigo. Estamos aí. Que maravilha. Foi agora eu lembrei, verdade. Teve uma sequência, né? E eu já tive algumas vezes ali, às vezes tem alguma intercorrência, alguma coisa, estamos ali também, né?
Quem é paciente vai saber. Eu já fui lá, é cheio de criança na clínica. Tem até um espaço kids, um ambiente diferenciado para as crianças ficarem ali à vontade, não ficarem agitadas, ansiosas antes da consulta, ficarem um pouquinho mais e tem novidades aí, viu? né? Vai ter um espaço kids bem legal lá também, que tá em construção. Faz diferença, né? Faz bastante diferença. As mães merecem, né? Ter um momento ali que você consegue distrair a criança até ela ser atendida. E isso traz também um pouquinho mais de sossego na consulta, né? Ou a criança vai estar mais preparadinha para estar ali, ela já se sente mais acolhida. Ricardo, hoje quando eu converso com várias pessoas, a gente invariavelmente acaba falando sobre... Eu, às vezes, tento fugir desse assunto para não parecer tão superficial, tão, sabe, dada ao material, assim, ao estético. Mas sempre cai no assunto tratamento, beleza, cirurgia e tudo mais. E quando o assunto vem pro lado da rinoplastia, o teu nome tá na boca de todo mundo, não só aqui. Gente de fora, porque como eu vou bastante pro sudoeste, às vezes viajo até bastante pra Curitiba, eu converso com a galera, teu material, principalmente através do Instagram, chega muito longe, né? Quem pesquisa por rinoplastia no Instagram hoje, você tá lá entre os primeiros que aparecem, conteúdo bem informativo, bonito, clean, eu amo te acompanhar, é muito legal. E até que eu não vou fazer outra rinoplastia, meu nariz tá perfeito, foi o Ricardo que fez, inclusive. Estamos com 3 anos já. 3 anos já de rinoplastia. Eu não vou fazer novamente, mas ainda assim é tão bom acompanhar, tão bom ver, né? E eu tenho uma associação de trabalho bem feito e de talento, assim, de carisma, né, de tudo. Quando a gente fala hoje em rinoplastia, todo mundo fala de você, às vezes vem algum outro nome à boca e tal, mas não adianta, você não... E assim, muita gente não sabe que eu fiz contigo, te conheceu recentemente e acaba falando, isso me surpreende muito, eu acho muito legal. Que legal. Mas quem tá na ponta, quem tá na boca do povo, tá sempre avisado também a receber crítica, ou a galera ficar mais em cima esperando, ou cuidando, o que você vai fazer. Vamos alimentar os curiosos? Conta pra nós aí, se você tem alguma coisa que você vê que é um progresso na área da rinoplastia, que é o futuro da rinoplastia, ou algo que você vê que os profissionais estão abrindo os olhos, voltando os olhares a começar a trabalhar, algo que talvez você já faça, ou conta pra gente um spoiler aí do que os pacientes podem esperar para as próximas temporadas. Nossa, que legal. Tem bastante assunto numa pergunta só, né? É assim, ó, ser visado, estar em voga e ter um reconhecimento é muito bom, é gratificante, só que ele aumenta o teu nível de exigência, né? Então, e para mim, eu trabalho muito bem sob pressão. Então, ótimo. Quando você está sob pressão, pelo menos, eu tenho resultados, eu acho que ainda superiores. E eu preciso disso. Então, você precisa ir além, buscar novidades. A novidade na rinoplastia, ela evoluiu muito mesmo. Assim, a técnica dela vem evoluindo cada ano. E nos últimos 2, 3 anos, realmente, ela evoluiu muito. Com equipamentos, com a forma de lidar com a respiração. Mas o que mais eu acho que evoluiu é buscar não ser tão agressivo, mas ao mesmo tempo proporcionar o resultado e deixar o mais natural possível, que é variável para cada pessoa, como que a gente vai conseguir isso, dependendo da sua característica do rosto, pele, né? Mas eu acho que o que mais evoluiu hoje é como você consegue analisar e como você consegue hoje chegar em mínimos detalhes na cirurgia, já entendendo ângulos e medidas que por tanta gente estar fazendo a rinoplastia, começa a ter dados e começa assim, a aparecer o que deu certo, o que não deu certo, e a galera hoje tem estatística, né? Os cirurgiões têm estatística para chegar e falar, olha, aqui a medida é 2 milímetros, aqui a medida é 4 milímetros. Eu acho que o que mais mudou hoje é você realmente ter medidas que proporcionam narizes muito belos. Porém, o que eu vejo é que as pessoas os cirurgiões, às vezes tendem a não entender que não é só isso. Então, você criar um nariz com medidas exatas, você vai criar algo que pode ser belo, mas que não se encaixa para aquela pessoa. Então, eu acho que o que é mais importante hoje é realmente essa análise facial artística. E eu consultar a paciente e hoje com o Instagram você consegue ver as fotos dessa paciente, ver onde ela se insere, qual que é o trabalho dela, como que ela se expõe nas fotos para entender o que ela precisa naquele nariz que combine com o rosto dela. Para mim, hoje, é o maior desafio trazer a arte. Então, o que você falou assim de spoiler, hoje o que eu estou buscando é trabalhar artisticamente. Eu acho que a técnica, depois de um tempo que você está na cirurgia, você consegue dominar a técnica.
É lógico Fica que, como óbvio. toda técnica, ela tem seus riscos de não funcionar em alguns detalhes, mas você consegue aplicar ela de forma adequada. E agora, com a técnica, é você trabalhar a arte em cima disso, para isso ficar o mais belo e compatível com aquela paciente que está na minha frente para ser operada. E aí a gente está buscando, sim, várias ideias na parte de arte do nariz para a gente ter os melhores resultados. Então, a clínica está se aperfeiçoando nisso. A rinoplastia foi a última plástica que eu fiz. E eu já fiz algumas, gente. Eu já fiz lipo, microlipo, prótese no bumbum, prótese na mama, fiz reconstrução de cicatriz, fiz vários tratamentos para ter a pele mais, né, mais firminha, mais tudo. E quando eu nunca tinha cogitado fazer o nariz quando eu conheci você. E daí você me apresentou a rinoplastia e tal. Uma outra pessoa tinha dito para mim, nenhum médico cirurgião plástico tinha me oferecido. E daí quando você falou para mim, eu falei: me mostra. A gente, durante a consulta, fizemos uma simulação, né, de como ficaria o nariz. Eu já amei. Falei, bora fazer. E hoje, depois de feito, eu acho que, assim, em termos do que a pessoa faz e aparece mais, é o nariz. Então, quando vocês aí forem escolher com quem fazer a rinoplastia, pensem muito bem, sejam muito criteriosos, porque o nariz aparece demais. Tanto que, hoje, eu não posso... Você já percebeu que no Instagram eu não posto TBT? Gente, eu já viajei para 29 países, eu não posso TBT nunca. E eu tenho muito vídeo, muita coisa, sabe por quê? Porque eu não gosto, mas eu vejo o quanto o nariz me deixou mais bonita. Eu posto uma outra coisa e daí eu olho e eu falo, gente, eles vão achar que nem sou eu, hein? Porque totalmente diferente. Mudou diferente, mas para melhor. Quem me conhece pessoalmente e tal, vai reconhecer. Na internet, que a galera não convive tanto, talvez mude. Até pela maturidade, idade, cor do cabelo, eu também mudei bastante, né? Eu tinha o cabelo preto, super preto, liso, o nariz era diferente. Então, mudou muito. E como muda para melhor? Eu acho que se alguém viesse para fazer uma consultoria comigo, já, para você entende de imagem, de comunicação visual, de tudo, quero ser bonita, quero me arrumar. Sinceramente, eu começaria por dente e nariz. Sim, fazem toda a diferença. Dente e nariz. Nariz, assim, pra maioria das pessoas, pra quem não teve a sorte, a dádiva de nascer com o nariz perfeito, tem que começar pelo nariz, gente. A pessoa, às vezes, é até... O que hoje, o padrão de beleza clássico, que a galera mais busca nas cirurgias, né? É o quê? Lipo, cintura fina, bumbum volumoso, seio volumoso, colo alto, né? Procuram isso. Mas mesmo que a pessoa não tenha nada disso daqui pra baixo e tiver um rosto lindo, chama muita atenção, é muito reconhecido, né? Isso que você tá falando é muito legal, assim. O que a gente primeiro identifica quando é bebê chama T facial. A criança, ela não enxerga tão bem nos primeiros dias e vai tendo uma evolução. E o que ela começa a ver e definir e ter característica é a região dos olhos, nariz e boca. Então, entra exatamente no que você está falando. Por isso que o foco hoje é tão grande e sempre foi nessa região. Eu olho para você, a gente não está olhando a orelha, o cabelo, o corpo, ele vem depois. A primeira coisa que chama atenção é essa região. E aí, qualquer desalinhamento do nariz já vai chamar atenção. Um olho não tão adequado vai chamar atenção. E a boca também. Então, se você conseguir padronizar isso, e o sorriso é o que mais chama atenção na pessoa que gera a conexão. Então, realmente, um bom dente faz toda a diferença, né? Então, eu acho que a característica de você buscar esse conjunto, olhos bonitos, que a mulher faz isso muito bem, né? Cílios e maquiagem, então vocês batom abrem pra dar o contraste, olhar, né? Então eu acho que isso entra muito no que você falou, o T facial. Chama muita atenção. E agora, essa conversa é muito técnica. Vamos deixar essa conversa mais divertida? Vou apresentar aqui pro pessoal, eles vão ver agora pela primeira vez o nosso bom mágico. Daqui saem boas risadas e histórias incríveis. Vou mostrar pra você, Ricardo. Aqui nós temos vários disquinhos, vou mostrar pro pessoal aí de casa, que está nos assistindo pelo Instagram, pelo YouTube. Quem tá pelo Spotify, depois assista pra ver do que a gente tá falando, mas eu vou descrever. São discos de acrílico, em que a gente tem palavras-chave, que serão os assuntos de algumas perguntinhas rápidas que a gente vai fazer de agora em diante, tá? Nossa. Aqui tem vários assuntos pra gente conhecer melhor agora a pessoa por trás do mega profissional que você é, né, Ricardo? De profissional, quem conhece o Ricardo não tem dúvida, mas pra quem tinha alguma duvidazinha distante de, quero conhecer melhor esse cara, será que ele é legal assim na vida, igual ele é legal no consultório? Agora a gente vai tirar essa dúvida. Sorteie o tema da nossa perguntinha, Ricardo. Boa sorte. Então vamos lá. Fascinação. Deixa eu mostrar aqui no videozinho. Mostra você.
Vamos lá, fascinação. Fascinação. Algumas pessoas têm uma característica de ter um objeto, uma parte do corpo, uma palavra, uma profissão que vira, assim, uma fascinação, algo que te desperta curiosidade. Se você estiver sentado na mesa do café da manhã do hotel e tiver alguém conversando sobre aquele assunto, você não consegue não olhar, não escutar, não imaginar aquela história. Tem alguma coisa que te cause muita fascinação? Nas pessoas, sim. O que mais me causa fascinação nas pessoas é aquela pessoa que consegue conquistar imediatamente ao outro com poucas palavras numa brincadeira. Sabe quando você é assim, né? São pessoas fascinantes. Então, eu acho que é mais fácil eu falar de pessoas fascinantes. São aquelas pessoas que, para mim, elas conseguem entrar num ambiente e mudar a energia do ambiente pro bom, sabe? E isso eu sou fascinado em ver, me abre um sorriso, eu arrepio de falar, porque realmente, assim, eu acho muito legal você estar num ambiente em que chegou alguém e você fala, nossa, como é que ele conquistou tudo isso? Talvez porque eu tive dificuldade na minha vida em conseguir fazer isso, sempre fui muito tímido, e eu busco isso, e eu acho que, então, isso me fascina, porque eu acho que é aquela vontade de ser assim cada vez mais para ter um ambiente bom ao redor de você. Olha que legal. E sabe o que me causa fascinação? Eu acho que uma das coisas que... Olha, como que é... tem até um ditado é freudiano mesmo, da psicanálise, que fala assim, a falta marca o desejo, né? A falta marca o desejo. Acho que é bem isso, a falta marca o desejo. Porque o que a gente não tem, a gente admira, deseja. Você tá falando a respeito de que você era tímido e que tinha esse desejo de entrar e preencher o espaço, cativar as pessoas, né? Isso. E eu tenho um desejo diferente. Para mim, me fascina a disciplina das pessoas. Para quem a pessoa faz primeiro a obrigação, depois o prazer, para mim, eu falo, gente, que super humano. A pessoa que chega 10 minutos antes, a pessoa que só come o que tem que comer, a pessoa que sente vontade de falar alguma coisa e não fala, isso me fascina. Então, para mim, pessoas disciplinadas, até meio assim, rígidas, eu falo, uau. Porque realmente você admira... Pessoa disciplinada. Ou, por exemplo, é feriado e a fulana acordou 5 horas da manhã, foi pedalar. Ela pedalou 40 quilômetros. Eu ia, enquanto eu estivesse dando risada e contando história, eu ia pedalando. Na hora que acabasse a história, eu ia falar, vamos voltar. Realmente interessante também, muito bom. Cada pessoa se fascina por uma coisa, né? Próxima perguntinha. Vou fazer aqui uma pra sair uma bem interessante. Vamos lá. Eu vou embaralhar bem, porque eu não sei como é que tá, hein? Vamos lá, o barulhão. Coração. Coração. Conte pra gente quem mora dentro desse coração aí. Sabe que hoje é lógico que tem a família mesmo, como um todo, minha esposa, meus pais, mas hoje quem move meu coração e que me faz chorar assim em segundos são meus filhos, né? Isso é o mais velho no momento, porque eu tenho mais contato com ele e ele interage mais. Ele tem 5 anos. Como é o nome dele? Henrique. E o mais novo, Leonardo, o Léo. E com certeza, assim, o Léo, lógico que me fascina, mas ele tá chegando, né? O Henrique, talvez até pela essa outra plaquinha que nós tivemos, ele encanta todo mundo que ele chega. Ele sabe chegar no ambiente e fazer uma pergunta com 5 anos e já fazer uma piadinha e brincar. E eu acho que o meu coração hoje, assim, violento é dele. Mas tem uma outra japonesa nesse coração aí, né? Tem. Minha japonesinha, Dermato, Camila. Outra japonesa, porque o filhinho é japonês também, né, gente? Não, ali é porque, assim, é só japonês lá em casa. Não tem nada de meu, né? Minha esposa é japa, meu filho... Esse geniazão aí é um ar do tamanho do Monte Dor, né? Não tem nada meu, sabe? Mas tudo bem, o que importa, assim, é quem cria, né? Como eu sempre falo. Ai, não, que isso? Não, os seus filhos são maravilhosos, os dois muito bonitinhos. Só porque eles são japoneses, já tem 5 estrelinhas comigo. É teu, né? Vamos lá. Próxima perguntinha. Sua casa. Em casa, geralmente, a gente tem um espaço favorito, assim, um lugarzinho que quando você tá dirigindo na volta, vamos falar, por exemplo, de Foz para Cascavel, de Curitiba para Cascavel, você fala, a hora que eu chegar, eu vou me largar em tal cantinho. Ou então, você teve um dia maravilhoso, você quer ir para casa pensar, curtir, comemorar aquele momento. Você tem um lugarzinho que você tem, assim, ou que na sua casa seja sagrado, que você não gosta de que alguém entre, que alguém mexe, ou quando você morou universitário, tinha um canto, quando você pensa em lar, eu imagino, eu tenho na minha cabeça e várias até meditações, coaches, eles mandam você procurar, imaginar aquele lugar para meditação e tal. Nossa,
tem um legal. lugar que você procura, assim, que pra você significa casa? Então, a minha casa hoje sempre foi, na verdade, porque sempre teve presente em mim, o lugar que se eu falar assim, onde eu gostaria de estar na minha casa é sentado no piano da minha sala. Né? Olha. Então, ele, né, é uma partezinha, sempre vai ter um ambiente dele. Graças a Deus, cada vez é um ambiente mais legal, né? A gente vai ajeitando isso, mas é ali que eu gosto de estar. É ali que eu, assim, eu às vezes esqueço dele, mas é ali que eu gostaria de estar. Ai, que delícia. Aham. Onde você vai descansar a cabeça e Que festar eu com o coração. É, isso mesmo. Posso Isso que viajar é lar tocando mesmo. piano. Aham. Tem algumas pessoas que falam que a experiência olfativa significa casa. Aonde eu vou e tem um cheirinho, uma coisa assim, onde tem comida, onde tem barulho, é minha casa. O significado de casa e de lugar à vontade é muito diferente para cada pessoa, né? Isso, E você muito. trabalha com as mãos e se diverte com as Nossa, mãos. demais. Pô, eu passo horas ali se pudesse, né? Hoje em dia já não dá, né? Vamos para a próxima perguntinha. Vamos lá. Opa. Ó, eu vou arriscar aqui com vocês agora, pessoal. A próxima perguntinha, eu vou deixar você um assunto livre. Assunto livre. Acho que a gente Família, falou, né? Não, Acho que não valeu, falou. então vamos pegar eu outra. acho que foi bem falado. Vai que eu começo a chorar de família. Hein? Vinho e gastronomia. Agora arrasou, né? Você tem um rótulo que é seu favorito ou um que você fala assim, experimentei e marcou uma ocasião especial? Tem vários também, né? Eu tenho, assim, experiências muito boas com vinho e eu gosto de ter o vinho presente em toda boa experiência da minha vida ou quando eu vou comemorar, eles estão presentes, tá? Eu não preciso nada extravagante de vinho para chamar atenção. Tem um rótulo, que é um nome que todo mundo conhece, que é o Dom Perignon, que sempre foi um desejo, sabe? De você falar assim, cara, se eu pudesse um dia pagar, sabe? Se eu chegar num momento em que isso realmente não seja, não pensando na ostentação. Mas né? que não vai ser caro pra mim. E foi recente isso, assim, eu vi algumas pessoas, né, vão em balada e tem aquilo lá, porque daí é uma ostentação e tal, eu tinha vontade de provar, porque, assim, eu participava de clubes de vinho, todo mundo fala desse vinho e eu queria provar e faz pouco tempo, foi recente que eu consegui, e então eu tive esse momento e para mim me marcou, talvez... Assim, o sabor... Não, não era, mas era espumante. a ideia de chegar... e ter a oportunidade de poder estar tomando aquele vinho sem um grande peso na consciência e foi realmente muito marcante para mim. Já, assim, o que me marca no dia a dia, uma uva que eu gosto é a Pinot Noir, eu acho... é minha favorita também. Eu gosto, ele é um vinho leve e eu acho que ele proporciona, assim... um sabor muito diferenciado em diversas partes do mundo, principalmente na França, né? Mas a gente tem pinots fantásticos argentinos. Que é muito gostoso. Que delícia. E gastronomia, tem uma comidinha que, por exemplo, eu vou contar um segredinho. Quando eu fico um pouquinho tristinha, tive um dia difícil, sabe? Ou tô cansada, ou quer ver, me recuperando de uma dorzinha de barriga, me recuperando de uma gripe, pra mim eu tenho que comer comida chinesa, você acredita? Eu tenho, lá no China, aqui no restaurante China, em Cascavel, quando eu ligo, todos eles sabem minha voz. Nossa. A dona, a galera que atende de meio-dia, que atende no horário do jantar, eu ligo e eles já falam pra mim, é arroz com peixinho? Ou, se é a Yolanda, a dona, ela fala, é arroz ou frango xadrez? Nossa, já te conhece bem, assim. Sim, já sabe o que eu como, porque eles têm muitos pratos. E eu sempre peço, ou um arroz com peixe, ou então um frango xadrez, que é a minha comidinha afetiva. E não é, minha mãe não faz esse prato. Mas de alguma maneira eu associei aquela comida que é uma comida reconfortante pra mim. Sei lá, deve estar nos genes, alguma explicação, né? Ou você tem algum prato que é reconfortante que você fala, ou você fala, amor, faça tal prato pra mim, ou pra sua mãe, você fala, mãe, tô chegando, meu prato é tal. Tem um prato seu? Cara, tem o que eu amo comer no dia a dia, que, assim, se eu tiver, tipo, sabe, dia estressante, eu vou chegar em casa e todo mundo vai saber exatamente o que eu quero, que é fazer uma comida boa japonesa. Né? Então, Sério? assim, poder comer, se eu pudesse fazer, né? Eu faço ela, mas é muito, né, demorado, então geralmente a gente encomenda, eu sou igual a vocês, eles já sabem quem eu sou, liga lá, né? Mas tem... Eu gosto Qual é o muito teu de sushi preparar. favorito daqui da cidade? Pode falar. O meu é Shogun.
Shogun! Olha, eu gosto muito. É uma apresentação deles. É uma apresentação, até quando você pede pelo delivery, vem muito bonito mesmo. Eu gosto Realmente é muito bom. Eu acho um lugar, assim, fantástico. Lógico, nossa, o Boni é sensacional, né? Sensacional. Tem vários, né? Cascavel tem sorte, tem muitas opções. Tem muitas opções. Mas, assim, a comida que eu gosto de comer, e se eu pudesse, daí eu poder preparar, é um risoto de camarão com limão siciliano. E, assim, aquilo eu gosto porque ele sempre me remete, assim, a trazer amigos e comer. E geralmente é um prato que eu gosto de fazer. Conchego, então, eu penso bastante nele. É nele que eu penso. Ai, que delícia. É muito diferente para cada pessoa. Eu fiquei imaginando agora você fazendo um sushi. Você sabe fazer? Sei. Todos, tipo, prepara o arroz, faz tudo? Faz todo o preparo da alga antes também. Mas que perguntinha eu vou fazer, né? Ele sabe fazer nariz, como é que ele não vai saber fazer um sushi? É difícil, né, pra chegar naquele sabor. Mas, não, mas assim, eu digo a técnica da mão, né? Eu me preocupo até com a destreza de fazer, entende? Mas eu acho que é um detalhe gostoso, né, de você preparar, ele é minucioso. O pessoal fala, né, que bons cirurgiões são bons na cozinha, né, realmente, porque o preparo, ele exige realmente destreza na mão. Eu não sei se eu gosto de cozinhar, porque sempre pessoal que tá aí em casa, vou agora fazer um divisor de água. Sabe aquela história do meio a meio não existe, sempre tem exceção? Não sei se na cozinha tem. E eu sou aquela pessoa que eu gosto de cozinhar e de companhia. Então, quando eu vou cozinhar, eu fico numa dúvida. Performo aqui, faço a comida, encerro ou converso, sabe? Nossa. Então, se eu vou para uma cozinha gourmet, um ambiente gourmet, em que eu tenho que preparar, receber a visita, trocar uma ideia, nossa, eu fico entre a cruz e a espada, sabe? Tipo, o que eu vou fazer? Eu quero conversar, quero cozinhar, quero tudo. E daí eu acabo fazendo a comida bem rápido, e eu quero que fique boa e tal, mas eu não sou aquela pessoa que a cebola tem que ser cortada em pedacinhos iguais. Ou eu vou cortar uma carninha, corto bonito, ou compro cortado, mas se eu tirar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o bifinho não sair, eu me preocupo, tá gostoso, tá no ponto, é o que a pessoa quer comer, fiz com carinho, tal, é isso que vale, sabe? E tem pessoas, não, eu tenho amigas que eu passo a passo, que é a cebola tudo igualzinha. Uma vez eu fui ver meu sogro fazer um estrogonofe, ele fez uma panelada de estrogonofe, todos os cubinhos eram iguais. Eu não sabia que alguém picava igual o estrogonofe. Pra mim, picou em tira, tava valendo. Tá ali, né? Vamos mastigar. Contem nos comentários aí pra gente, pessoal. Cozinha com perfeccionismo ou vai aquele intuição? Você já viu aquele agosto? Agosto é difícil, né? Eu sou do agosto. Pique agosto. Gostei. Tá você picado. Tá ótimo, foi rápido, né? Então você é daquele criterioso. Eu sou criterioso. Aqui, a receita fala isso, vamos colocar isso. Eu gosto que seja rápido pra gente poder ter esse momento que você quer muito, né? Mas eu acho que eu foco mais em ser minucioso. Ai, que delícia. Qual que foi o melhor sushi que você já foi na vida? Eu nunca fui em nenhum, assim, desses tops, né? No mundo, acho que ainda não. São Paulo, eu já fui em alguns que são sensacionais. Eu não tenho um, assim, que eu... Que você lembra? Que eu lembro. Eu tenho... Você vai saber quem é. Um sushi com um sabor fenomenal que eu já comi, não é de um lugar, foi de uma pessoa. É o Minoru da Gastroclínica. Ele já fez um sushi de um sabor... Não conheço. Ele é fantástico, japonês, né? Mas eu tive essa experiência com ele e isso me marcou. Ele faz um sushi fenomenal. Transcendental. Ai, que legal. Tem vários aqui, inclusive quem é apreciador de culinária asiática em geral, quando vai para São Paulo, fala que, assim, a comida chinesa em São Paulo, às vezes você acha melhor do que em algumas experiências, mesmo as mais elaboradas lá. E comida japonesa também, né? Sim. E incrível, porque tem muitos chefes, assim, extremamente talentosos e tal. Agora em Curitiba tem também o Raiô. Raiô, no Pátio Batel. Ele já tem, se não me engano, uma estrela Michelin em algum outro restaurante da rede. E todos são, assim, administrados da mesma forma. Eu fui em São Paulo num brunch da Raiô. Incrível, incrível, sério, eu fiquei chocada. A gente chegou, era umas 11 horas da manhã, umas 4, 5 horas da tarde, eu tava lá. Eu fui no meu aniversário, por isso que eu lembrei. Gente, eles queriam cantar parabéns pra mim, eu não parava de comer. Eu não parava de comer direto, porque daí tu vai comendo devagar, tá lá o buffet, sem pressa nenhuma. Pegava um, comia, pegava outro, comia, pedia um negócio quente, comia o dia inteiro. Pra você ter uma ideia, o Álvaro se irritou. Ele pegou e falou, pare de comer que a gente quer cantar parabéns pra você, o garçom tá com o bolo seco lá já esperando, você não para nunca. Muito bons, tem umas experiências maravilhosas. A experiência mais gostosa que eu já tive, eu não sei dizer, mas a mais excêntrica que eu tive foi no Japão.
Tem umas curiosidades a respeito foi? do sushi. Quando eles fazem pra você na sua frente, assim, o sushi man vai preparando, por exemplo, digamos que senta você e o Adriano, um do lado do outro ali, vocês vão degustar uma apresentação dele. Ele não vai fazer um cardápio, geralmente. Ele vai fazer conforme os ingredientes sazonais. Eles respeitam muito a natureza e prezam pelo orgânico, quando você parte para essas altas gastronomias, Sim. né? Então, eles têm cardápios sazonais ou não tem cardápios, que eles vão fazer conforme o teu gosto. Você já foi num mixologista e falou, ó, eu gosto de drink cítrico, eu não gosto de drink muito doce, eu gosto de vodka e de fruta. Ele faz o drink do jeito dele, conforme o teu gosto. O Sushi Man também faz esse tipo de trabalho. E daí, você vai lá e fala, você tem alguma restrição alimentar? Não. O que você mais gosta? Isso. Você tem alguma coisa assim com isso? Não. E dele faz. E detalhe, ele faz conforme o tamanho da sua boca. É sério. É conforme Sério o tamanho da sua mesmo? boca. É no giro, legal, né? no Que giro realmente sushi. a ideia é comer de uma vez só cada peça, né? Claro. E a gente vê aqui que às aquilo vezes de o pessoal morder um erra nigiri no nisso. meio e desmanchar, não rola, né? Não rola. E Isso daí, mesmo. conforme o tamanho da boca, ele olha assim, e daí, conforme ele for servir, por exemplo, se ele fosse servir a mim e a você, ele ia colocar o seu pra você e o meu, e deles não são do mesmo tamanho. E não é que ele não tem habilidade, destreza pra fazer os dois do mesmo tamanho. Na verdade, ele tem que ter mais destreza pra saber que na hora de enrolar, essa parte daqui pra cá é pra você, porque ficou desse tamanho pra sua boca, e daqui pra cá pra mim, pelo tamanho. E daí, pra você. vê. Porque se for muito grande, tu mastiga, não sente todos os sabores. Se for muito pequenininho, você tem vontade de comer mais um, ou sei lá, não encaixa, sobra a boca. E que legal, né? Tipo, entra naquilo que a gente tava falando, né? Ser minucioso, cuidadoso, mas adaptado pra você, né? Muito legal, assim. Personalizadíssimo, né? Personalizadíssimo. E daí lá eu lembro que uma das coisas que eu comi, eu não sei até hoje, porque o cara jogava no Google em japonês, ele não falava inglês, e a gente naquela rola eu falo inglês, mas não tinha uma palavra pra descrever. Uma das coisas que eu comi realmente não descobri até hoje. Se alguém um dia for lá, me conte que vai, pra ver se você descobre pra mim. Mas eram, assim, comida aí, baleia, cavalo, sopinha, um noodle que vinha na entrada do restaurante, umas coisas super exóticas, tudo era gostoso. Se eu soubesse, assim, tipo, antes, né, que tinha isso, eu ficaria um pouquinho com dó, assim, tipo, será que vou comer? Mas pela experiência gastronômica, Sim, já tava ali, lá, né? Eles não foram fazer pra mim, já tava ali. Sim. Consumir e tal, foi uma experiência legal. E isso do sushi, quando você vai trabalhando. E outra, o sushi, eu acho que por ele ser pequeno, tudo envolve muito o carinho. Não tem isso de produção em larga escala, tipo uma massa que uma máquina faz, imprime uma tonelada, né? O sushi tem muito isso. E esse do cara fazer conforme o tamanho da sua boca, até o sashimi era cortado. E daí ela não tinha shoyu. Não tinha o potinho do shoyu. Ele pegava um pincel, assim, que não era bem um pincel. Parecia como se fosse uma espátulazinha de madeira. Ele molhava assim e pincelava em cima do teu sashimi. Daí entregava. Pincelava Isso, no cogumelo leve, e né? entregava. Isso. Não existia a opção não comer o wasabi. O Faz wasabi parte. já vem dentro. Mas ele não agride que nem aqui, né? Não é isso? O pessoal não, fala isso, é diferente. né? Ele é mais aromático, não é picante, assim, forte, sabe? Ele invade bastante o nariz. Imagina. Descongestiona. Ótimo, passar o wasabi aí nas narinas. 2 gotinhas de wasabi no nariz. Toda noite. Antes de dormir. Nessa época do ano, então, melhor, né? Nossa. Já pensou? Vamos inventar um descongestionante. Então aí, wasabi. Não sei se eu tenho esse talento. Falando em talento, agora uma das perguntas que a galera fica contra a parede na hora de responder aqui no podcast. Sua vez agora. Relaxa. É assim, ó. Todo mundo que eu chamei, pelo menos aqui na primeira temporada, somente os médicos que tem, assim, que eu realmente admiro, que eu falo, cara, se eu fosse uma médica, eu queria ser assim, eu era assim que eu ia trabalhar. Que trabalho incrível, que quando você entrega, você fala, amiga, vai lá, eles são os melhores. É isso, sabe? Escolher essas pessoas para convidar. E você tá sempre na ponta, sempre trabalhando, estudando, dando o melhor, isso é claro. Quando a gente é assim, a gente também tem um nível de exigência mais alto, né? Na hora de entregar para um profissional, para tudo. Eu sempre faço uma perguntinha clássica para todos os entrevistados, que é assim, ó. Quem você escolheria em termos de profissional e de pessoa? Porque tem que ter o lado profissional da pessoa ser qualificada, ser atenciosa, dedicada e tal. Tem que ser o ser humano por trás do médico. Tem um médico que hoje, se você... Uma brincadeira. Eu tenho que entregar a minha saúde. Só um médico vai me cuidar de hoje em diante. Escolha um aí. Que você fala, nossa, o fulano me espelho, Beltrana. Ou, sabe que você fala, escolha um médico. Escolha um médico. Que eu não conheço, ou que eu conheço, que você fala assim, aqui em Cascavel, ou que você conhece e fala, fulano, eu admiro você. Ou que entregaria, fala assim, ó, só você, se só ele pudesse te cuidar o resto da vida, quem seria? Tá. Nossa, difícil, né? Porque o cuidar pra toda a vida, eu acho que eu ia escolher a especialidade, né? Tipo, tem que ser um cardiologista por causa disso. Talvez um psiquiatra pra mim, né? Não sei, brincadeira. Mas assim, a médica que me marcou como pessoa,
ela não atua mais, tá? A médica que eu escolheria, assim, ela me atendeu, né? E eu já falei isso em outras oportunidades. A pessoa que me marcou foi a doutora Rosângela Ritter, que era uma otorrinolaringologista. Então, se eu pudesse escolher ter boas características de atendimento dela e como ela passava o momento no consultório, com certeza seria ela. Com certeza. Legal. Mas, ela ainda é viva? Não, ela é viva, só ela aposentou, ela fez o certo, né? Eu acho muito legal isso aí. Então, doutora Rosângela, seguinte, fica aí o convite para você ser uma das nossas entrevistadas e vir aqui contar para nós por que, né, a gente conhecer um pouco melhor, por que o Ricardo confia tanto assim, admira tanto você. Faço questão de te receber aqui para conhecer também, já que você confia, eu já tô confiando só porque você avalizou. Não, com Mas certeza. faço questão de conhecer, doutora. Fica o convite aí para ti. Vamos para a última perguntinha? Vamos lá. Ah, eu tenho que escolher mais uma? Mais uma. Hobby. Você tem algum hobby? Gente, hobby, tem algumas pessoas que não têm, e tem outras pessoas que precisam de um hobbyzinho pra ter qualidade de vida. Tem alguma coisa que você gosta, que você investe, que você tem um prazer, tipo, às vezes algumas pessoas fazem até um hobby que é um side business, né? Sim. Mas outras pessoas, tipo, têm um hobby. Você trabalha, gosta, ama a sua profissão, mas chega aquela coisa que você fala, isso me anima, isso eu gosto, curto. Isso eu não tenho dúvidas. Eu sempre tive vários hobbies, você vai desenvolvendo um outro dentro de esportes e tal. Hoje, o que é o meu hobby, que é o que eu gosto, assim, que me tira e me refresca a mente, é carro, né? Eu me divirto muito, eu acho que sempre que eu puder, eu posso pegar um carro e sair dirigir, eu viajaria, assim, por horas e horas a fio, sem ter nenhum incômodo, ou me divertir num autódromo com um carro. Eu acho que, para mim, isso é essencial hoje, é o que eu gosto. Sempre gostei de carro, principalmente questão de velocidade, então, de moto ou de corridas em geral. Então, para mim, com certeza é isso. Você curte, porque tem várias maneiras de curtir carro, né? Tem gente que curte carro antigo, carro super veloz, carro super exclusivo. Tem gente que curte configurar. Meu namorado ele curte configurar o carro. Gosta e tal, e ele tem um bom gosto. E configura e tal, e daí depois, assim, tipo, gosto, mas beleza. Quer comprar? Pode pegar pra você, vou fazer outro. Eu percebi que ele gosta do processo. Tem gente que gosta de, tipo, de dar uma namorada. Esse carro ninguém tem, na cidade ninguém tem ainda, vou achar, vou trazer pra mim. Ou esse carro é um carro super raro e tal. Você gosta de qual parte ou de todas as partes? Eu gosto dos esportivos que me proporcionem velocidade. Adrenalina. Adrenalina. Sob pressão. Gosto de carro em geral, né? Um carro antigo, aprecio, né? Gostaria de ter. Mas, assim, o que chama a minha atenção, com certeza... Entusiasta de velocidade. Velocidade. Você sabe que são muitas subclasses, né? No automobilismo. Nossa, muita coisa, né? Não, mas eu sou fascinado nessa parte também, é muito legal. Tem uma bolachinha aqui, inclusive, que é carros, sabia? Uma dessas daqui. Sério, é carros. Eu não sei se eu vou achar ela aqui, mas enfim, tem uma que é carros. E quando sai aquela lá, a pergunta é, quantos cavalos tem na sua garagem? Quantos cavalos tem na sua garagem, você sabe de cabeça? Eu acho que vai dar bem próximo de 1.000 cavalos. 1.000 cavalos? Só teus ou da família inteira? Não, contando os carros juntos, dá isso aí. 1.000 cavalos? É bastante, né? É bastante. É um avião em cavalo. Tem a cavalaria para viajar, tem a cavalaria que vai para o autódromo e tem a cavalaria do dia a dia que a esposa usa. Bate e volta. A delícia é bom, né? Nossa, adrenalina demais. E outra, conforto, estabilidade. Daí você vai apreciando até outros fatores, tecnologia, né? A galera curte junto também, porque um carro que você gosta, às vezes os outros não gostam, eu pelo menos já não acho tanta graça. Sim. E tem gente que né? Aquele carro que só a pessoa sabe apreciar, tem gente que ama, né? Que pergunta ótima, né? Quantos cavalos tem na sua casa? Interessante. Essa bolachinha daqui, ó, juro pra ti. Olha, eu preferia, lógico, ter um Aras com inúmeros cavalos, né? Mas eu acho que... O Dr. Rogério Siqueri tem. Né? Ele tem muitos. Cavalo de Chegaremos lá um dia. Que delícia entrevistar você. Demais. E ainda mais finalizando com essa pergunta, que é o teu hobby, que te deixa cheio de energia. Né? Gostou legal. da experiência? Adorei. Nossa, experiência boa, né? Eu gostei, assim, que você é totalmente despojado, como a gente sabe, né? E muito fácil de lidar, você sabe fazer ótimas perguntas. Então, eu adorei. Tô louco pra ver os outros entrevistados, sabe? Quando você tem vontade, assim, quem que ela vai entrevistar? Vamos conhecer, né? Qual que é o hobby dessa pessoa? Eu acho que essa parte é muito legal, né? Você ir conhecer o por trás, né? Das pessoas, um pouquinho mais do além, né? Não só a parte técnica, eu acho bem legal. Parabéns pelo projeto. Obrigada! Pessoal de casa, não esqueçam de deixar aí seu likezinho, nos seguir aqui nas contas do Spotify, do YouTube, do Instagram. E quem quiser seguir o Dr. Ricardo Hubner no Instagram, seu arroba no Instagram agora é... Ricardo Hubner Rinoplastia.
Uhum. Então, assim, na rede, tanto no Instagram como no Facebook, tem agora também o YouTube, né, como Ricardo Hubner Rinoplastia. Então, nós TikTok. TikTok tá ali também com o mesmo. Que delícia. Estamos em todas as plataformas, tentando chegar nelas em todas, né? Vamos ver se a gente consegue. Fica o convite para vocês conhecerem um pouco mais a respeito dessa pessoa e profissional maravilhoso que é o Ricardo. Obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Fique ligadinho para o próximo episódio do nosso podcast Paciente 45. Um abraço!